E aí, galera, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Professor Martins com mais um vídeo aí para vocês falando da banca Public Consult, né? Desse seletivo que vai ter aqui em São Sebastião. A inscrição vai ter dia 5 de setembro, atenção aí. E hoje eu vou estar falando com vocês das questões que valem 6 pontos, né? Que é as questões de conhecimentos específicos. Então esse vídeo vai ser um vídeo para falar dos 10 temas mais cobrados dos conhecimentos específicos. Então, por quê? Se você olhar o edital, perdão, vamos sair no resfriado. Ó. Se você olhar o edital, você vai contar com isso aqui, cara. Ó, conhecimento específico de professor de educação básica 1. Eu não contei, tá? Quantos tópicos que tem, né? Mas deve ter uns 30 ou 40 aqui, ou mais. Então, imagina você ter que estudar tudo isso aqui, né? Só que com o professor Martins aqui você não vai estudar isso aqui, você vai estudar aqueles 10 tópicos que mais caem. Esse é o tema do vídeo, tá bom? Então eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho dos 10 temas que mais caem, para que você possa estudar por conta própria, né? Que aqui é um vídeo resumo sobre esses temas e ir bem na prova. Então vamos lá então para o vídeo, gente, ó. Então vamos lá. Primeiro tópico que mais cai é a etapa do ensino fundamental, tá vendo? O primeiro tópico que mais cai. Esse é um tema central, pois a maioria dos concursos para professores de ensino fundamental aborda especificamente essa etapa. A banca, gente, ó, atenção, marca no seu caderno para você poder pesquisar aí, ó. A banca costuma focar em competências específicas e unidade de tema. Ah, essa aqui, beleza. Copia isso aqui no seu caderno. Tudo isso aqui você pode copiar, tá, gente? Ó. A banca costuma focar em competências específicas, unidades temáticas, objetos, conhecimento e habilidades, exigindo o candidato o domínio da aplicação prática da BNCC, gente. Então, por favor aí, dá uma focada aí, porque é o tópico que mais cai, tá bom? E especificamente, deixa eu tirar um negocinho aqui. Especificamente, ela cobra isso, tá? Agora eu vou falar para vocês uma ideia do que ela mais cobra nesse etapa de ensino fundamental. Ó, a banca, ela não costuma se contentar com o conhecimento teórico da BNCC. Ela busca saber se o candidato realmente compreende como aplicar a base na prática pedagógica, especialmente, né, no ensino fundamental. As questões sobre esse tema geralmente exigem que você demonstre o domínio da relação entre competências específicas, unidades temáticas, objetos, conhecimentos e habilidades. Veja, então vamos lá. Questões que cobram a relação entre habilidade de objeto e conhecimento, né? Esse é o tipo de questão mais comum, gente. Questões que cobram a relação entre habilidade e conhecimento, tá? Vou até colocar para você para te ajudar aí. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Eita. Tá bom? Exemplo prático, né? Ela faz uma pergunta assim para você. De acordo com a BNCC, qual é o objeto de conhecimento associado à habilidade EF01 LP09? Comparar palavras, identificando semelhança e diferença entre sons e sílabas iniciais, mediais e finais? Aí tá lá, opção A, compreensão de leitura. Opção B, construção de sistema. Vou colocar para você essa questão aqui, para você ter uma ideia, né? Já vou colocar análise também, tá bom? Vamos lá então, gente, ó. Aqui, ó, olha só essa questãozinha para te ajudar aí, ó. Deixa eu tirar essa amarelão aqui que tá meio feio, né? Pera aí. Aí. Ah lá, então qual dessas que é certa? É a questão B. Construção do sistema alfabético da ortografia, entendeu? Ó, a análise correta é a opção B. A questão exige que você conheça a codificação da habilidade. Eu fiz a prova no passado e é exatamente isso, gente. Olha lá. Outro tópico que ela cobra, questões que cobram a unidade temática, né? Unidade temática de matemática, vamos lá. Uma professora, dos anos iniciais, propõe aos alunos a seguinte atividade. Vamos medir o comprimento de nossa sala de aula, palmos, passos e depois uma fita métrica. Vou colocar para você também essa questãozinha aí, para vocês terem uma ideia, né, do que a banca cobra, gente, ó. De novo esse amarelão feio, peraí, deixa eu tirar aqui pra você, pode te ajudar aí. Aqui e aqui. Vamos lá. De acordo com o BNCC, essa atividade está alinhada a qual unidade temática, gente, ó. Medir, né? É a opção B, né, gente? Grandezas e medidas. Você vai medir alguma coisa? Tá vendo? Olha um tópico de pergunta legal que ela pede aí. E 3.
Unidade, competência específica. Vou colocar para você aqui um exemplo prático, para você ver que a banca ela é bem sorrateira nessas questões aí. Tô dando uma ênfase maior nesse tema primeiro, gente, porque é o tópico que ela mais cobra, né? Fica em primeiro lugar aqui. Então, vou colocar para você ver aqui. Olha lá. A competência específica de ciência da natureza, número 1, né, da BNCC, propõe compreender a ciência da natureza como um impedimento humano. Qual das atividades a seguir mais contribui para o desenvolvimento dessa competência? A resposta é a C, né, gente? Tá lá marcado já, a respostinha para você. A competência fala sobre a C, no caso, né? Pesquisar sobre a contribuição dos cientistas baseados para a astronomia. Então percebe que ela cobra bem sucinto aí. E mais um extra, um bônus para você aí. Questões ela cobra a interdisciplinaridade da BNCC. Né? Vamos supor uma pergunta de história, que ela vai perguntar para você assim: um professor de história, ao trabalhar o tema de formação cultural dos bairros, solicita que os alunos pesquisem relatos de moradores antigos e se elaborem um texto jornalístico, tá? Aí qual é o componente que está falando aí, gente? Habilidade relacionada à leitura de textos narrativos, habilidade de produção textual, a C, habilidade de planejamento e produção de textos de gêneros atuais, campo jornalístico, D, habilidade de identificação de figuras e linguagem em texto. Obviamente que é a C, né? Então, para se preparar para a banca público consulte, não apenas leia a BNCC, mas procure entender a lógica das questões, tá bom? Então, tópico mais cobrado e vem com bônus de questões para você. Vamos para o segundo tópico, gente. Alfabetização. Aí, a alfabetização, né? A representação da linguagem e o processo de alfabetização. Esse é um tópico fundamental para quem trabalha com os anos iniciais. A banca tende a cobrar processo de aquisição da língua escrita. Ó. Tá até em negrito para você aqui, você pode já marcar aí, tá bom? Porque ela cobra isso e eu fiz prova da PEB no ano passado e realmente... Então, percebam que no 2, a alfabetização, ela cobra... Deixa eu pegar para vocês aqui. Aqui. A banca Público Consult a cobrar o tema alfabetização foca na abordagem construtivista. Já falei bastante sobre isso. A gente Piaget, o construtivismo, a criança constrói lá, aquela coisa toda lá. Isso significa que ela não se limita a pedir a definição dos termos, mas sim a compreensão de como a criança constrói o conhecimento sobre a escrita. Alguns pontos principais que ela pode cobrar na prova, gente. Que já está aqui na 3 também. Vou dar uma misturada aqui, ó. Psicogênese da língua escrita. A banca espera que você conheça, né, as hipóteses escritas. Quais são essas hipóteses, professor Martins? Você que está começando agora, seja bem-vindo aí. Pré-silábica, onde a criança diferencia o desenho da escrita, entende que o que se escreve tem a ver com o que se fala. Silábica, onde a criança tenta estabelecer uma relação entre a escrita e a pauta sonora. Silábica alfabética, a criança já começa a misturar as duas lógicas, né? Usa uma letra para cada sílaba. E alfabética, quando ela já compreende o sistema de escrita alfabético, tá? Então vou colocar para você aqui, para você poder copiar no seu caderno, você que está começando agora no concurso na área de pedagogia, copia essa parte que eu vou pôr aqui, que é muito importante você ter essa parte aqui, tá? Deixa eu colocar um maiorzinho para você poder copiar aí, peraí. Vou diminuir um pouquinho, ficou muito grande. Copia que é importante você que está começando agora a entender as hipóteses escritas, gente. Vou dar uma formatada, já vou dar uma formatada para te ajudar aí a ter as principais informações. Então tá aqui as principais, né? Hipótese escrita. A banca avalia também a capacidade de ser o professor ser um mediador, não apenas um transmissor de conhecimento, né? Como que ele avalia isso? Na intervenção pedagógica, que é onde o professor possa criar situações de aprendizagem que desafiem a criança a avançar na sua hipótese escrita. Contextualização, onde o professor deve utilizar atividades com função social, como escrever lista de compras, bilhetes e receitas. Discussão e reflexão, onde a banca valoriza a capacidade do professor incentivar a criança a refletir sobre a escrita, confrontando suas hipóteses. Então, e a 3, a teoria por trás da prática, né, gente? A banca cobra em cima da alfabetização, que é o segundo tópico mais cobrado no conhecimento específico. Ela cobra que é essencial para os professores, né, conhecer os autores que fundamentam essa abordagem. Quem que são os autores, professor Martins? Emília Ferreira e Ana Teberoski, na sua Psicogênese da língua escrita, né? Essa é a base de todo o tema. Vou estar fazendo um resumo sobre esse livro, né?
e o seu trabalho e a conceito de letramento e alfabetização. A banca pode explorar a diferença entre a ligação entre a alfabetização, né, que é o processo de aquisição do sistema alfabético, e letramento, que é o uso da escrita em plano. Isso aqui você precisa decorar igual tabuada, gente. Vou colocar para você aqui. Isso aqui você precisa decorar igual tabuada. E toda hora que eu estou fazendo um vídeo dessa banca, tá caindo isso aqui, ó. Ó. Então, por favor, decore isso daí. Ó, isso aqui, ó. Você precisa saber o que é alfabetização. Vou selecionar para você aqui. E o que é letramento. Entendeu? A banca, todos os vídeos que eu estou fazendo, toda hora tá falando isso aqui, tá bom? É importante saber que a alfabetização é um processo que acontece dentro do letramento. Tá bom, gente? Então, vamos lá. 3, não precisa falar muito. Acabei de falar aqui, né? 3. Acho que foi bem falado aqui em cima. Vamos para 4 aí, né? Acabei de falar das hipóteses escritas. Aqui pede um pouco da estrutura da BNCC, né? Conhecer a estrutura básica da BNCC é comum, cai bastante questões da BNCC. Eu fiz a prova no passado. Vou fazer esse ano de novo, né? Tá na iminência de um concurso em São Sebastião, então vou estar fazendo para ver como é que eu tô aí. Vamos lá, estrutura da BNCC, gente, ó, tá vendo? Competências gerais, fundamentos pedagógicos, organização de cada etapa. Essa banca aí é uma banca bem que gosta de cobrar do candidato um conhecimento bem estratégico, né, gente? Bem que ele saiba mesmo, que senão passa raiva. Vamos lá, gente. Tema 4 aí. A estrutura, né? Com ela vai cobrar competências gerais, a BNCC, fundamentos pedagógicos, né? Onde o foco do candidato. Ele precisa saber que a BNCC propõe uma educação integral que considera o desenvolvimento cognitivo, social, emocional e cultural. Questões práticas onde a banca pode perguntar como a BNCC rompe com a ideia de disciplinas isoladas e como o professor pode trabalhar de forma mais integrada, utilizando temas transversais ou projetos multidisciplinares. E na organização e etapas de educação básica é fundamental conhecer a estrutura. Então é BNCC. Tenho vários vídeos no canal, vou estar fazendo mais um para poder ajudar você a passar nessa banca público consulta, tá, gente? Então, estrutura por vaga, né, onde o candidato deve saber que o ensino fundamental é organizado por área de conhecimento, né, linguagem, matemática, natureza, ciências humanas e ensino religioso. Dentro de cada área, há as competências específicas que orientam os componentes curriculares, são as disciplinas. Unidades temáticas e ação e verbo. Na unidade temática, para cada componente curricular, a BNCC apresenta as unidades temáticas, que são grandes eixos do conteúdo, gente. Isso aqui eu vou colocar para você, que é importante você ter isso aqui. Importante você ter esse conhecimento aqui. Pequeno erro de cálculo aqui, gente, peraí. Tá vendo um erro aqui? Já volto, peraí. Então, gente, esses são os 10 tópicos, tá? 10 tópicos aí. Muito importante, né? Estudar isso. Competências específicas, unidade temática, já falei sobre isso. Ela é bastante detalhista aqui, ó. Certo? Estratégia de leitura, muito importante também, de Isabel Solé, tem até um livro dela, Estratégia de leitura, Isabel Solé, onde ela fala que a leitura não é apenas a codificação. Então, a 7, escrita e leitura, oitava, resolução de problemas de comunicação matemática, os marcos legais, importante saber um pouquinho sobre isso, e competências gerais da educação básica. Então, esses são os temas mais cobrados aí. Tenta estudar um pouquinho de cada, focar nos 5 primeiros aí, e você vai acertar aí pelo menos 10 questões, 5 questões pelo menos das 10, que te dá 30 pontos, né? Que são 3 pontos cada pergunta aí, tá bom? Então é isso, eu vou estar fazendo uns resumos aí dos livros agora, dos autores, mais focados aí, tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo.